Sejam bem-vindos ao Panorama Goiás. E o Panorama Goiás hoje está aqui no cantinho, eu falo que tem a cara de Goiânia. Tem a cara do goiano, né? Que é todo o Clube Jaó. Eu vou falar com a diretora executiva aqui, que vai contar essa linda história que já tem 63 anos instalada aqui em Goiânia. Primeiramente, sejam bem-vindos ao Panorama Goiás. Muito obrigada pelo convite, né? Por estar aqui prestigiando o nosso evento. Então, o clube é um sonho do meu avô. Ele que foi o fundador do clube e conseguiu trazer essa inovação, essa coisa maravilhosa para Goiânia, né? Foi um visionário, porque assim, perto do que tinha em Goiânia, não tinha nada. Aqui o Jaó, a gente brinca que era tudo brejo. E agora, meu pai esteve há 40 anos à frente aqui do clube. E eu estou aqui agora assumindo esse papel, então eu falo que é uma responsabilidade tanto, né? Porque meu avô tão visionário, fez tantas coisas maravilhosas para Goiânia. Meu pai conseguiu trazer o clube até aqui, então eu brinco que é bem difícil bater essa expectativa, né? Mas graças a Deus nós estamos conseguindo e trazendo cada vez mais novidades para Goiânia e coisas para o cidadão goiano. E a Janaína tem um grande desafio, né? Quem é goiano sabe aí, né? O clube está instalado aqui na cidade desde 1972, não estou enganado? 62, desde 62. Então, nós, quem é goianiense, cresceu ouvindo falar de Jaó. Quantas matinês viemos aqui no Jaó? Quantos shows na época dos anos 80, né? Tinha muitos shows aqui, os rocks nacional, e sem contar as colônias de férias que existem até hoje, que ficou enraizada aí na cidade. Quem nunca quis, quem nunca teve esse desejo de vir no Jaó? E já sabemos, o Passarinho nos contou que você traz novidades agora para o ano de 2026. Sim, hoje a gente está lançando, né, a nova metodologia da nossa escola de esportes. Qual que é, assim, o nosso diferencial? A gente não foca em ensinar o esporte em si, só a prática esportiva. O nosso foco é criar cidadãos, formar cidadãos. A gente existe para educar através do esporte. E eu fico feliz e coração quentinho, desculpa de cortar, porque do legado do seu pai agora com essa nova era, digamos, o mundo evoluiu muito, então tem a inclusão que vocês trabalham muito, e disso que eu já sei aqui, eu vim olhando até pelas redes sociais, esse momento, né, que tem essa ansiedade, tem esse desejo pela inclusão, que é muito importante. Essa é uma das pilares que o clube traz nessa nova bagagem, quer dizer, ele já traz isso de antes, né? Sim, aqui a gente fala que tem espaço para todo mundo. Inclusive a nossa metodologia, ela é multigeracional, não é só para criança. Então a gente trabalha com a criança, com o jovem, com o adulto, com o idoso. Temos uma modalidade só para idosos que chama Vida Ativa. Então a gente faz questão de manter a terceira idade ativa mesmo, né? Então a gente engloba todo mundo. E a terceira idade nunca esteve tão ativa como agora, né, pessoal? Quero agradecer a sua participação aqui, Janaína, conosco, e nós continuamos aqui na PUC TV, porque tem muita gente para falar e tem muitas novidades ainda hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Então, venha comigo. Dando continuidade aqui no Clube Jaó, olha só, agora estou com André Américo, esse ribeirão pretano que está aqui na terra do Piqui, desenvolvendo uma nova metodologia aqui no Clube Jaó na área de esporte. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso programa e parabéns. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador essa nova metodologia que está sendo aplicada aqui no ano 2026. É uma honra falar com vocês e trazer o esporte naquilo que eu mais acredito, e no poder de transformação social que ele tem, e desenvolver competências, desenvolver habilidades, desenvolver o ser humano acima disso tudo. A metodologia Jaó, justamente assim, ele obedece às diversas faixas etárias, às etapas de desenvolvimento motor e desenvolvimento cognitivo da criança. E a gente transpõe um pouquinho esse lado e a gente transforma o cidadão quando a gente invade a família, coloca regras, e que todo o conjunto, todo o complexo leva a essa transformação social e permite o amplo desenvolvimento de todo e qualquer cidadão.
A metodologia ela é aplicável a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então o JAO ele é interativo, ele busca essa transição de geração aí e atender toda a família. Então hoje nós estamos preparados e acima de tudo também inclusivos. A inclusão eu falo que a inclusão é muito linda, né? Essa questão da inclusão, ainda mais que você está aí trazendo e abraçando a terceira idade, né? Abraçando a terceira idade passa por 3 fases aí do ser humano meio complexo, aqui da criança para o adolescente para o adulto. E vem as queixas da terceira idade que nunca esteve tão ativa como agora, né? E agora observamos que de uma década para cá também o sistema inclusivo ele é muito necessário, né? Haja visto que temos aí números de autismo e outras patologias que necessitam de ser abraçados, acolhidos. E como é que vocês estão trabalhando também essa inclusão? Ele é do contexto geral, não só por idade, ou é diferente? Vocês enxergam o cidadão, o ser humano? Nós trazemos olhar de forma integrada. E quando a gente fala em inclusão, a gente pensa, como você bem disse, da criança, ao adolescente, ao adulto, ao idoso com as suas limitações, né? Fazemos com que esse indivíduo seja acolhido e esse acolhimento se faz através da capacitação profissional. Todo e qualquer profissional hoje também do JAO é preparado para entender essas adversidades e transformar isso num contexto de integração em sala de aula. Então todo indivíduo ele vai ser acolhido para toda e qualquer situação. Então talvez o grande segredo é profissionais de educação física bem capacitados, bem alinhados dentro da filosofia de ser JAO. Então entendemos que após uma anamnese aí, existe esse acolhimento e podemos falar que então a equipe ela é multidisciplinar? Ela é multidisciplinar do ponto que todo e qualquer profissional, ele é quem tem o primeiro contato com o aluno, mas existe um caminho contrário onde eu estou como um consultor para todo e qualquer usuário pela minha experiência e sou eu quem vou dar a instrução para a equipe profissional de como acolher cada nível de criança, de adulto ou de idoso. Então a gente pensa em trabalhar todo e qualquer indivíduo. O primeiro caminho é ir além da formação esportiva, mas preparar pessoas com qualidade de vida, com condições de se envolver socialmente e ter uma vida bem integrada na sociedade. E você que está mexendo pela PUC TV, não sai daí. Ficam as imagens aqui do clube, que como sempre, né, há 63 anos, tá um charme ainda. Então, não sai daí que eu volto já já. Vocês conhecem que o nosso programa sempre a cereja do bolo a gente deixa por último. Mas olha o tamanho da minha cereja hoje, gente.
É grande, né? É grande. E sou com ele medalhista olímpico, tem um histórico incrível, né? Todos vocês estão me assistindo aí pela PUC TV, todos os telespectadores, quer queira, quer não, já ouviu falar dele, né? Dante, que nos trouxe muito orgulho para o Brasil. Fica desde já, quero parabenizar, ficamos muito felizes, né? De ter você como goiano e representando aí o Brasil, o mundo afora. Primeiro, seja bem-vindo. Obrigado aí por nos receber. E é sempre um carinho, eu tenho um carinho enorme por vocês sabem disso. Tá aqui falando sobre o esporte, falando sobre o voleibol, falando sobre o que o esporte proporciona e que essa ferramenta tão bonita que é transformadora de um cidadão. Então é isso que é o nosso objetivo. Outro dia eu estava falando com o Dunga, também jogador da seleção brasileira de futebol. Ele estava com um projeto social na cidade, foi quando ele falou a mesma fala que você, que o esporte transforma vidas. Exatamente. E eu acho que não é nem bordão, isso é real, que eu tenho acompanhado vários outros atletas que têm algum projeto nesse sentido. Mas até engasguei, gente. Iniciar o nosso bate-papo aqui, vamos falar um pouco de Dante. Sim. Vamos fazer um remember aqui para o nosso telespectador. Quem é Dante? Bom, Dante é um garoto, né, nascido em Itumbiara, aqui no interior do estado de Goiás, com muito orgulho, filho do Roberto Silva do Amaral Careca, professor de educação física, faleceu, ontem fez 4 anos, apaixonado pelo esporte, sempre foi, louco assim pelo esporte, sempre batalhou e defendeu muito o esporte, e até por ser um professor de educação física. Da Emiliana, Guimarães Santos do Amaral, mãe de uma família de produtor rural, e apaixonado pelo esporte também. Minha mãe jogou vôlei, handebol, basquete na infância, e eu tenho mais 2 irmãos, eu sou do meio, o Thiago mais velho e o Bruno mais novo, ambos jogaram também, praticou o esporte. O Thiago teve a oportunidade do vôlei, do futebol. Meu irmão mais novo, o Bruno, jogou futebol, jogou na base do Goiás, jogou no Cruzeiro, jogou no Bragantino, Então, o esporte sempre foi muito vivenciado, e até hoje dentro de casa. E o Dante seguiu essa linha aí, a trajetória do voleibol, que eu falo assim, todo mundo tem um propósito, não é verdade? E meu propósito sempre foi ser um atleta profissional de vôlei. Esse era o que eu queria, era meu sonho, desde novinho mesmo. E eu fui em busca, Meu pai foi meu primeiro treinador, formou uma equipe lá em Itumbiara para jogar o Campeonato Goiano Profissional. Eu tinha 14 anos na época, jogamos campeonato, depois eu vim para Goiânia, surgiu o interesse do time aqui do SESI, aqui de Campinas, em Goiânia, viemos para Goiânia, eu e meu irmão. E daqui, tive um treinamento mais específico, fui para a seleção goiana. E pro mundo. E daqui eu fui com 14 anos e com 15, 16, 17 fiquei aqui em Goiânia, depois fui para Três Corações, que foi terra do Pelé, que foi minha primeira equipe profissional que eu joguei, o voleibol na Superliga. Foi minha primeira temporada com 17 anos. E depois, 18, cheguei à seleção brasileira profissional, adulto, com 20 anos, 19 anos na época, joguei minha primeira Olimpíada, que foi Sydney. E depois, em 2001, entrou a Era Bernardinho, que todos vocês conhecem. E aí, graças a Deus, deu tudo muito bom, assim, melhor do que a gente imaginava naquela época. Entendemos então da onde, que surgiu essa paixão pelo esporte. Então seu pai fez muito jus à profissão, que formou grandes atletas da família. E agora me fala, dessa temporada sua, teve frustrações também? Teve muitas, frustrações, derrotas. Eu falo assim que a derrota faz parte para você conquistar a sua vitória, E você também cria, a derrota ela te dá casca, a gente fala assim, no nosso mundo, te dá casca mesmo assim para poder suportar a pressão que é natural, dentro do esporte de alto rendimento. E perdi jogos. 2012 perdemos a Olimpíada ali, contra os russos. Mas antes eu fui cortado da seleção brasileira infantil juvenil, e ali eu tive que tomar decisão, o que eu costumo falar que a vida é feita de decisões. Ponto. Toma uma decisão, na verdade. Então eu costumo falar isso. Então a decisão que eu tomei naquele momento foi de realmente continuar tudo aquilo que eu almejava. Então assim, a derrota, às vezes, nem sempre, a gente não gosta, ninguém gosta, na verdade, mas faz parte do processo para você conquistar títulos.
processo para engrandecer como ser humano também. E mais uma vez, Dante em Goiânia, que nos dando orgulho. E dessa vez aqui no Clube Jaó, né? Que vem trazendo esse grande propósito. E ter você como embaixador é orgulho para nós também. Fala para nossos telespectadores como que vai ser essa clínica do esporte aqui. Primeiro, agradecer o pessoal do Jaó, Guilherme, né, Lian tá aí, né, por proporcionar esse momento tão bacana, né, e prazeroso. Vai ser um momento que nós vamos, primeiro, eu quero contar um pouco, né, contar um pouco da minha história, da minha vida, né, da parte de vencer, da parte, né, do que você transforma, da transformação que tive durante esse processo, né, fazer um bate-papo bem legal ali com eles ali, até para tirar dúvida deles, né, porque surgem muitas dúvidas, perguntas, né, curiosidades, né, como que é, enfim. Então essa será a primeira parte, né, essa parte mais, né, um pouco uma mini palestra, assim, podemos dizer, e depois nós vamos pro funcional mesmo, que aí eu vou ministrar ali uma clínica, né, de vôlei, passar alguns fundamentos, alguns detalhes, né, corrigir alguma coisa, enfim, aí nós vamos ver lá como que vai ser. E eu quero, né, depois fazer quem sabe aí, se der tempo ali, fazer um mini torneio com eles. Né? Então vai ser bom. Pra gente finalizar aqui, e tem uma faixa etária para esse projeto, para todas as idades, como é que vai ser a funcionalidade disso? Acho que vai ser todas as idades. Segue a mesma metodologia, então? Vai seguir a mesma, entendeu? Lógico que, né, são metodologias diferentes com certas idades, né? Sim. Mas vai ser com todas as idades, então assim, vai estar aberto realmente para você que está aí, quiser vir, né, participar, fazer parte, né, dessa trajetória, essa nova trajetória aqui do Jaó, será muito bem-vindo. Como foi falado no bloco anterior, então continua a metodologia, respeitando os limites de cada um e fazendo essa reinserção, até eu posso dizer reinserção social, porque nessa metodologia entendemos que estão formando cidadãos e acolhendo aqueles outros cidadãos que merecem todo o nosso respeito. Boa, essa é a palavra. Sabe, que a gente estava falando ali, eu costumo falar muito sobre isso. O esporte, sim, é uma ferramenta gigantesca de transformação do cidadão. Né? Todo mundo quer ser um atleta profissional, não é verdade? Todo mundo. Mas aquele que não consegue, né, não atingiu, pode ter certeza que ele praticou e praticou o esporte na infância, na juventude, ele será um grande profissional na área que ele escolher, né? Embasado em todos os fundamentos, principalmente trabalho em grupo. Para finalizar, só uma pergunta, pode até parecer clichê para vocês, mas para mim é uma curiosidade. Sim. Como é que você se vê inspirando a garotada, inspirando pessoas e agora na sua terra natal? Eu acho que eu posso resumir isso em uma palavra só, que é gratidão. Amém. Né? É gratidão por tudo aquilo que vocês torceram por nós, sofreram também, né? Xingamos também. Eu ia falar, eu falei, não sei se eu posso falar ou não. Pode. Enfim, e assim, e poder estar aqui, né, retribuir todo esse carinho, né, ser uma referência para esses jovens, para as criançadas, né, de seguir o caminho do esporte, seguir o caminho aquilo que vai te fazer bem futuramente. E é sobre isso, gente, é sobre acolher, sobre transformar o cidadão, sobre estender a mão pro próximo. Então eu vou ficando por aqui, você não sai daí que eu volto já já. Dando continuidade ao programa, estou aqui no coração do Marista. Estou aqui na Clínica Mais Cabelo. E dessa vez resolvi visitar a doutora Morena, que eu já estava com saudade dela no programa. Então vou atrás dela, muito ocupado e assim mesmo. Graças a Deus, né, doutora? Sempre é bom tê-la aqui no programa. Eu que agradeço, Jorge, sua presença aqui na Mais Cabelo, né? É um paciente que nos surpreendeu muito pela qualidade do transplante, né? Pela dedicação e pela presença aqui. Você é sempre bem-vindo, né? Maravilhoso, obrigado também. Eu vou pedir até para a produção colocar um antes e o depois. Eu estive aqui fazendo uma consulta também. Tem algumas imagens, eu quero que você passe essas imagens aí, para o pessoal entender tanto que foi satisfatório o resultado incrível do nosso transplante.
como vocês puderam constatar, né? Contra a imagem não tem contra-argumento. Mas dando continuidade ao nosso bate-papo hoje, porque é o seguinte, na era da caneta emagrecedora, a gente vê que virou uma febre, né? Quase que mundial. Então também tem seus malefícios, né? Então, no caso de problemas capilares, então descobriram-se que está ocorrendo em algumas pessoas a queda de cabelo. Então, sobre isso, eu vou falar com a doutora Moreno para explicar para nós o que pode ser feito, se existe uma medida paliativa, se requer um tratamento mais especial, sem você deixar de usar a sua caneta milagrosa, que eu vou falar para vocês. É bom, viu? Eu faço, dá resultado. Então, Jorge, nós estamos recebendo aqui na Mais Cabelo muitos pacientes questionam de queda mesmo de cabelo, né, de enfraquecimento capilar devido ao uso da tirzepatida, né, o famoso Mounjaro. Por que isso acontece? O paciente toma medicação, para de se alimentar, né? Então vai faltar suprimento para o cabelo, né? O nosso organismo, ele é inteligente. Então vai suprimento para os outros órgãos que são mais importantes, como cérebro, coração, né? Nossos rins, nosso fígado, e o cabelo fica, né, ali faltando aquela demanda necessária, então o cabelo começa a cair. Aí chegam os pacientes, né? Então aqui na Mais Cabelo nós temos um tratamento muito, assim, satisfatório, né? Muito eficaz, que ameniza muito essa queda. Nós temos aqui também um acompanhamento nutricional. Então é um problema que está muito comum, né? Mas que tem solução. Tá? Vamos falar aí pro pessoal que tem solução. Nem tudo está perdido, tá? E não dá para falar qual é a solução, porque isso tudo depende de diagnóstico de paciente para paciente. Então, acho que tudo quando é procedimento médico, não existe uma receita pronta, né? Só podemos garantir. Isso eu garanto, porque eu faço tratamento aqui também, que na Mais Cabelo tem diversas tecnologias, diversos métodos para que tenha esse zelo, esse cuidado, e você não tem essa perca de cabelo. Assim como o Vitahair, né? Isso, então, o Vitahair é o nosso tratamento, né? Onde nós aplicamos ali medicações, né, no couro cabeludo com a canetinha. É um tratamento indolor, o paciente não sente nenhum tipo de incômodo. Então, com essa canetinha, a gente consegue ali colocar no couro cabeludo vitaminas, medicações que vão controlar a queda, que vão fortalecer o seu cabelo, né? Deixar o cabelo mais denso, mais brilhoso, vai diminuir a queda, que é o que todo mundo tá buscando, né, Jorge? Eu sou um eterno buscador, né? Pela melhoria capilar aí. Vocês poderem me acompanhar no decorrer da minha carreira, há mais de 10 anos à frente de TV, e vocês prestar atenção, não tem nem como falar que não viu que hoje eu tenho cabelos que eu adoro. E falando em cabelos, né, a gente falou aqui da tirzepatida, que tem algumas contraindicações, não contraindicação, alguns efeitos colaterais. Assim como o Dr. Marcelo Pedrosa falou na entrevista passada, que também está em alta demanda a procura de clínicas estéticas por conta da perca significante da gordura do rosto. Então, resumindo, a gordura ela tem também seus benefícios, não só malefícios, né? Ah, sim, a gordurinha do rosto, né? Que a gente vai perdendo quando a gente emagrece. Os coxinhos de gordura, né? Que nos dá jovialidade. Então, tudo cai. A flacidez aumenta. E o nosso organismo não está preparado, né? Para essa perda brusca. Aí vem a flacidez. Então, a gente tem que cuidar assim, né? Fazer os tratamentos preventivos, como o bioestimulador de colágeno, né? Tecnologias associadas, pra gente emagrecer com saúde, né? Pra gente emagrecer e continuar bonito, né, Jorge? Perfeito. Mas meu assunto aqui é falar de cabelo, gente. E eu falei com a doutora Morena no passado aí sobre a questão do transplante de sobrancelhas. E como está essa procura, a mulherada aderiu a esse procedimento. E também uma pergunta que sempre nos perguntam pelas redes sociais, em relação se existe um tratamento que não precisa fazer transplante. Sabemos que cada caso é caso, mas existe algum tratamento para um calvo que ele possa ali ao longo prazo estar revitalizando esses cabelos? É um procedimento onde a gente aumenta, né, a grossura daquela sobrancelha fina, daquela sobrancelha falha, ou até mesmo para quem não tem sobrancelhas, né? Então, o tratamento é um procedimento, na verdade, definitivo, né, onde a gente tira do couro cabeludo e implanta aqui nas sobrancelhas.
Então, agora, para quem tem uma sobrancelha, né, mais assim, enfraquecida, nós temos o tratamento aqui, que é o Vita Hair, onde nós fazemos também nessa parte das sobrancelhas, onde nós conseguimos melhorar a densidade, né, fazer aquele fio reagir, deixando aquela sobrancelha mais jovial, mais cheia, né, mais na moda, né, Jorge? É isso aí. Isso é que eu falo, a felicidade, né, de eu ter feito a escolha certa aqui da Mais Cabelo, que tem os procedimentos que eu preciso, e como vocês podem olhar, tem uma linha também de produtos que você pode utilizar para fazer nessas manutenções. Eu lembro que quando eu fiz o meu procedimento de transplante capilar, então o processo ali que você vai fazer é muito engraçado, que você começa com espuma, não pode água, tem que borrifar, é muito delicado. Eu ficava pensando assim, meu Deus, isso é pra sempre? Nada. Tá aí esse cabelão bonito. E quem quer fazer também o seu transplante capilar? Qual que é existe uma época boa? Existe um momento certo? Eu acredito que o momento certo é quando você esteja decidido, né? Isso, eu brinco com os pacientes que a hora certa é agora, né? Enquanto a gente tá vivo, enquanto a gente tá com saúde, enquanto a gente tá disposto a cuidar da autoestima. Então, o momento certo não existe, gente. O momento é quando você decide se cuidar, se amar, né? E priorizar a sua autoestima. E outra pergunta, curiosidade, na verdade. Existe alguns métodos diferentes para transplante capilar? Esse processo é evolutivo ou é uma receita? Não digo receita, né? Ou é um procedimento padrão? Olha, então, o transplante capilar, Jorge, surgiu, né? Há mais de 30 anos atrás, com um procedimento que chamava FUT, onde se tirava ali, né, um pedacinho do couro cabeludo. Então isso foi se modernizando, né, até que estamos com a técnica FUE, onde a gente tem, né, ali uma lesão mínima, né, uma agressividade mínima do couro cabeludo. Então a gente tira delicadamente, fio a fio, né, para transplantar sem necessidade de cortar, sem riscos de grandes intercorrências, né, onde a gente consegue um resultado melhor, mais natural. Né? E a gente consegue alcançar uma maior densidade, acho que é isso que as pessoas buscam, né? Um transplante cheio, uma densidade bonita, uma densidade boa, né, Jorge? E eu vou encerrar a nossa matéria por aqui, né? Informações privilegiadas e ótimas informações. E também encerrando meu ciclo de 1 ano aqui na Clínica Mais Cabelo. Agora vamos partir para outra etapa. Daqui a pouco eu vou falar com o pessoal para saber as novidades de 2026. E você também assistindo pela PUC TV já sabe o nosso compromisso. Então espero vocês no próximo programa.